Som. Glória a Deus. Aleluias. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A paz do Senhor, igreja. Amém. Que alegria estarmos aqui de novo. E que o Senhor venha nos ajudar. Que o Senhor venha ter misericórdia. E que daqui a gente continue. Que não venha fechar mais. Sabe por quê, irmãos? Eu não sei você, mas eu preciso disso aqui. Eu preciso de estar aqui junto com vocês. Eu estando aqui, eu fico mais fortalecida. Eu fico mais na presença do Senhor Jesus. Eu não sei se você pensa como eu, mas eu penso assim. Então eu peço para o Senhor que Ele venha sustentar, que isso venha amenizar e que nós venhamos poder continuar estando aqui, na igreja, presente, adorando, louvando, bendizendo o nome do Senhor Jesus. E aqueles que estão em casa também, que logo, logo estará aqui juntamente conosco, porque bom é estar com calor humano, bom é ver você, ver os seus olhos, é bom estarmos juntos, um ajudando o outro, e todos juntos adorando o Senhor Jesus. E que nós viemos pedir, irmãos, que o Espírito Santo tome a direção deste culto nessa noite. Eu não sei a sua necessidade, o Senhor sabe da sua, Ele sabe da minha. O Espírito Santo, Ele está aqui para ouvir o meu e o teu clamor. Então não se importe quem está aí do teu lado, mas se importa que o Espírito Santo está aqui para ouvir o nosso clamor. A maneira que você se sentir melhor, ajoelhado, em pé, sentado, fique à vontade, você está na casa do teu Pai. Então desmembre de tudo, esqueça tudo e somente adore. Eleva o seu pensamento ao Senhor nessa noite. Me ajuda a fazer a abertura deste culto. Quando o preleitor estiver aqui, ajuda o preleitor também, intercedendo, glorificando, exaltando o nome do Senhor Jesus, porque assim a glória sobe e a glória desce nessa noite, em nome de Jesus, amém? Nós não estamos aqui para perder tempo, não. Estamos aqui para adorar, para ver a presença, o agir do Espírito Santo, amém? Então vamos, em nome de Jesus, elevar a nossa oração ao Senhor. E em seguida iremos louvor da harpa. E o Senhor irá dando continuidade ao culto, amém?
Senhor, nós queremos, ó Pai, te agradecer, Jesus. O meu coração, Pai, ele é grato. Ele é grato, Senhor amado, por estar aqui, Senhor, nessa noite, juntamente com os meus irmãos, Pai. Poder ver, Senhor amado, o rosto de cada um deles, Senhor. E tem muitos ainda, Jesus, que queria estar aqui, Deus. Mas está em casa, ali no seu lar, Senhor amado, da mesma maneira, Pai. Adorando ao Senhor, Jesus. E eu creio, Pai, que o mesmo Deus que está aqui, está ali, Senhor amado, com os meus irmãos em casa, Deus. Pai, em nome de Jesus, toma a direção, Senhor, deste culto. Faça o teu querer, faça, Senhor amado, a tua vontade, Deus. Queremos, ó Pai, dar, Senhor amado, o nosso melhor a Ti, Deus. E pedir, ó Pai amado, misericórdia, misericórdia, Senhor, pelas nossas falhas, meu Deus. Misericórdia, Pai, pelos nossos pecados, Senhor, que são tantos, meu Pai. Mas te pedimos, Espírito Santo, nos ajuda nessa caminhada que está tão difícil, Deus. Está difícil, Pai, mas o Senhor está conosco, Deus. Até aqui, ó Pai, o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido, Deus. Estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Deus, e somos gratos, Pai. Quantos, Senhor amado, estão desanimados, Senhor? Quantos foram embora, Pai, mas nós estamos aqui, Deus. Nós, Senhor amado, estamos aqui, Senhor, estamos aqui, Espírito Santo. Tenha misericórdia, Pai. Tenha misericórdia, Senhor amado, de nossas vidas, meu Deus. Venha de encontro, Senhor amado, a petição do meu irmão nessa noite, meu Deus. Ah, Senhor amado, sonda, Pai, de um amado coração, meu Pai. A mente, Senhor amado, tira todo medo, a dificuldade, a tristeza, Senhor. E que nós podemos, Senhor amado, tocar em Ti nessa noite, meu Deus. Que nós podemos tocar em Ti, ó Pai, ser curado e ser sarado e ser, ó Pai, transformados, meu Deus. Ah, Senhor amado, queremos, ó Pai, ser transformados. Precisamos ser transformados, meu Deus. Nos ajuda, Senhor amado, nessa semana que se inicia, Pai. Nós não sabemos, amado meu, o que está por vir, Senhor amado. Mas nos reveste, mas nos ajuda, Senhor. E que haja, Paizinho amado, o que houver, Senhor, que nós estejamos contigo. Que nós não venhamos, Senhor amado, desanimar, Senhor, querer desistir, meu Deus. Haja o que houver, Senhor amado, queremos estar contigo, Senhor. Sendo chorando, sendo sorrindo, mas contigo, Pai. É o que nós te pedimos, amado meu, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus. Fica conosco, Senhor. Para honra, meu Deus amado, e glória do Teu nome, Pai. Muito obrigada, Jesus. Obrigada por estarmos aqui, Senhor amado. Na Tua casa, Senhor, o lugar que o Senhor preparou para nós, Pai. Muito obrigada, Deus. Aleluia. Vamos louvar, irmãos, o 577 da harpa. 577. Em fervente oração. Aleluia. Que nós venhamos clamar ao Senhor em fervente oração. Glórias a Ti, ó Deus. Maravilhoso, exaltado, Pai, é o Teu nome. Obrigada, Pai. Muito obrigada. Obrigada, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor. Tu és fiel, Deus. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então
de amor, te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Maravilhas de amor te farás o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te virá socorrer quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante o Senhor estiver, e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver, todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Quando tudo perante tudo, irmãos, tudo que você clama, tudo que você pede, tudo que você almeja, tudo que você deseja, coloque no altar do Senhor Jesus. Coloque tudo no altar, que Ele irá controlar. Ele irá controlar, irá responder, aleluias. Porque Ele tem poder, Ele tem poder. Quando tudo deixares voltar. Deixa tudo. Lança toda a tua ansiedade. Lança tudo no altar do Senhor Jesus. E Ele vai fazer, porque Ele é bom, aleluias. Vamos louvar agora o 432. 432, aleluias. Que a minha vida, que a sua vida seja consagrada ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Consagrada
dificuldade, Ed, com toda a tua dificuldade. Continua, não desiste não, em nome de Jesus, aleluias. Glória a Deus. E eu quero estar lendo juntamente com os irmãos em João 15:16. Louvado seja o nome do Senhor. É difícil, irmãos, é difícil demais, mas não desiste não. Aleluias, glória a Deus. João 15:16. Aleluias. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei. Aleluia, Jesus. Para que vedes e dai fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que quanto em meu nome pedir, o Pai concederá. Aleluia. O Senhor, Ele me escolheu. O Senhor, Ele te escolheu. Às vezes eu falo, Senhor, será que o Senhor fez certo? Fez certo, sim. O Senhor não erra em nenhum momento. Com todas as minhas falhas, com todas as suas falhas, o Senhor nos escolheu. Porque Ele sabe que eu sou capaz, porque Ele sabe que você é capaz. Então, mesmo em meio a qualquer dificuldade, em qualquer, seja ela financeira, seja ela espiritual, seja ela amorosa, seja tendo que comer, não tendo que comer, tendo que vestir, não tendo que vestir, o Senhor, Ele me escolheu, Ele te escolheu, porque eu não sei, mas Ele sabe. Ele sabe, Ele confia em mim, Ele confia em você. Então leve isso para o teu coração. Tá difícil? Tá triste por alguma coisa? Tá chateado? Tá querendo desanimar? Não. O Senhor te escolheu. O Senhor nos escolheu. O Senhor sabe o que Ele faz. Ele sabe o que Ele está fazendo. Ele não perdeu o controle de nada. Às vezes você olha e pensa, tá, não tá tudo sob o controle. Tá tudo na mão daquele que sabe todas as coisas. Então fique em paz, fique tranquilo. Lance tudo no altar. Deixa o Senhor trabalhar. Deixa o Senhor fazer. Deus nos escolheu e Ele está no controle, amém? E as palmas adoram o nome do Senhor Jesus. E eu agradeço ao Senhor por essa rica oportunidade. Eu achei que ia estar só eu aqui e os músicos, mas quando a Flávia colocou no grupo, eu louvei e agradeci ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque estamos retornando. E que nós viemos continuar juntos aqui em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Pastor Vicente, em nome de Jesus. A paz do Senhor, irmãos. Louvado seja Deus que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus, que morreu na cruz do Calvário para nos dar vida e vida em abundância. A vida que Deus nos dá não é uma vida que você termina por aqui, não. Quando termina aqui, continua lá, né? A vida que Ele nos dá, ela é uma vida eterna. E esse Deus que é tão bom, tão maravilhoso, tão piedoso, nos deu mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui, né? Numa quantidade de pessoas reduzidas, mas, né, vai melhorar, né? Vai melhorar, vai ficar bom, né? Já começou a melhorar, nós já estamos aqui, né? A semana passada estava só os músicos, o preleitor, hoje já está essa quantidade de pessoas que aqui está, que maravilha, né? E se Deus quiser, vai melhorar, né? Aqui é uma igreja que tem círculo de oração, uma igreja que tem consagração, e no momento nós não estamos podendo estar vindo nas orações da semana, nem na consagração, mas em breve, se Deus quiser, né? Eu estava conversando com o irmão ali, ele falou, ó, começou a diminuir o meu trabalho lá em Diadema, e eu falei, que coisa boa, começou a diminuir seu trabalho, né? Então, se está diminuindo o trabalho, é sinal que o negócio está, né, reduzindo, e graças a Deus nós estamos aqui, tá bom? Glória a Deus. Então nós vamos servir ao Senhor com as nossas ofertas, nós vamos servir ao Senhor com os nossos dízimos, tá bom? Então você se prepare, nós vamos orar. Eu estou com um pedido de oração aqui, vou fazer no final, que eu conversei com um cidadão, ele falou, fale meu nome lá que eu assisto todo domingo. Eu falei, tá bom, pode deixar que eu não vou esquecer, né?
Então, escrevi o nome dele aqui, da família, e que Deus abençoe. Tá bom? Então, vamos nos preparar para servirmos ao Senhor. Nós temos aqui um irmão, né? Ninguém conheceu ele aqui. Eu conheci, mas ninguém conheceu. Mas eu conheci, né? E ele está conosco aqui hoje. Apareceu de surpresa aqui, mas tem surpresas boas, né? Eu estava conversando com o pastor Braz ali, ele falou: eu vi esse menino pequeno. Eu falei: olha, rapaz, como o tempo passa, né? E ninguém, aqui poucos aqui sabem quem é, eu acho, que está conhecendo, né? Todo mundo de máscara. Nosso Socorro não está sabendo quem é. Esse menino é o Abraão do irmão Ramos, né? Você entendeu? Quando ele chegou ali, eu falei: é ele, mas é porque eu vi não faz muito tempo, né? Mas é assim, né, Abraão? Seja bem-vindo, Deus abençoe. Uma surpresa boa, você está aqui conosco nesse dia de hoje. E vamos cultuar o Senhor, né? Vamos cultuar ao Senhor Deus, que nos dá a vitória pelo sangue de Jesus. Coloque a mão no seu coração, em nome de Jesus, e vamos adorar ao Senhor com esta oração, agradecendo a Deus, né, pelo pão de cada dia, agradecendo a Deus por nós podermos estarmos aqui, agradecendo a Deus por nós termos como abençoar a obra do Senhor, que agradecer a Deus nós podermos ter o nosso, nós, como diz Davi, né, deitamos ontem, dormimos e acordamos porque o Senhor Deus nos sustentou, né? Então, graças a Deus que Ele nos deu essa graça de nós podermos estarmos aqui hoje. Senhor nosso Deus e Pai, Deus é no nome de Jesus, Senhor, amado Salvador e Rei, Deus eterno e maravilhoso Deus. Pai, aqui está a tua igreja nesse momento, Senhor, grato a Ti, Senhor, ó Pai, pelo pão de cada dia, grato a Ti, ó Deus, pela vida, pelo fôlego de vida, grato a Ti, ó Deus, por podermos, Pai Santo, ó Pai, estamos aqui para ouvir a Tua palavra, Senhor. Pai, somos gratos, ó Deus, por esse momento de alegria, de podermos olhar no rosto dos nossos irmãos, ó Deus, e agradecer, Senhor, por estarmos aqui, grande Deus, Pai celeste e santo, meu amado Redentor que vive e reina para sempre. Senhor, nós louvamos a Ti, nós damos graças a Ti, Senhor, e nesse momento, Senhor, iremos contribuir, Deus eterno, com a Tua obra, meu amado Senhor e Salvador Jesus. Pai, é o que nós Te pedimos, Santo de Israel, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Deus seja louvado, Senhor. Aleluia. Pode contribuir, irmãos, com a obra do Senhor, tá bom? Você que tem, se não tiver, não tem problema também não. Aqui não tem esse negócio. Se puder, amém. Se não puder, amém também. Pode contribuir com a obra. Toca um negocinho aí, filho. Qual? Glória a Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é a igreja. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos, de que forma? Inexprimível, inexprimível. Aí, então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor. Você tem um
valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor desse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é. Mas eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você. Ele está, olha você se movendo aí, está em você. Ele está na sua vida. Seu coração está batendo porque Ele está em você. O Espírito de Deus está em você. Você está respirando, sabe por quê? Porque Ele está em você. Aí você pode então perceber que para Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Você tem valor. Você tem valor. Você é especial para Deus. Deus está de olho em você. Deus está nos olhos sobre a sua vida. Deus está te olhando. O seu deitar, o seu levantar, o seu sentar à mesa. Deus está te vendo, está te olhando. Ele não se esqueceu de você. Por mais dificuldade que tenha, por mais dificuldade que nós estamos passando, Ele está em nós. Nosso coração está batendo, o sangue está correndo em nossas veias, e nós estamos aqui porque Ele está em nós. Levante a mão direita. Deus eterno e santo Jesus, meu Deus, aqui está o teu filho, Senhor, que irá nesse dia de hoje ministrar a tua palavra, e que essa palavra venha de encontro, Deus, a cada coração que aqui está nesta noite. Meu Deus, eu quero nesse momento, Senhor Deus, entregar o teu filho nas tuas mãos, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor, amém? Quem está feliz de estar aqui nessa noite? Será que você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Em sinal de agradecimento, retorno aos cultos presenciais, aleluia, maravilha. Quem trouxe o exemplar das Sagradas Escrituras, abra comigo no livro de Levítico, capítulo de número 6, versículo 13, um texto bastante conhecido. Levítico capítulo 13, apenas o verso, capítulo 6, apenas o verso 13. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Todos encontraram, amém? Assim está escrito: o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Vamos repetir mais uma vez, é bem pequeno o texto. O fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Será que você pode repetir todo mundo junto no 3? 1, 2, 3. O fogo. Maravilha. Aleluia. Meus queridos irmãos, para quem é um bom leitor das Sagradas Escrituras, entende que o livro de Levítico, ele é um livro que, em hipótese alguma, ele pode ser dispensado da nossa mentoria bíblica. O porquê? Porque não existe nenhum outro livro dentro do Antigo Testamento
que tem mais textos inseridos dentro do Novo Testamento do que o livro de Levítico. O livro de Levítico, ele é um recorde de inserções dentro do Novo Testamento. Os historiadores, os estudiosos, eles dizem que são mais de 180 as inserções só dentro do Novo Testamento. Por este motivo, Levítico, dentro da emuná, da fé monoteísta, dentro do judaísmo, ele é considerado como a base da fé cristã. O porquê? Porque dentro de Levítico estão duas palavras fundamentais que trouxeram à existência o que hoje nós chamamos de cristianismo, que é sacrifício e sangue. Sangue e sacrifício. Sacrifício e sangue. Para você estar aqui hoje, entenda que alguém teve que se despir da sua própria vontade, derramar o seu sangue em favor de você. Por este motivo, Jesus é quem mais cita o livro de Levítico. Só Jesus, ele pregou mais de 70 vezes sobre o livro de Levítico. Porque Levítico, ele relata acerca das leis sacerdotais. Dentro da Torá, do Pentateuco, ele é o livro mais complexo. Porque neles estão inseridas o que nós chamamos de decálogo, a lei, os 10 mandamentos. Aonde Deus recitou ali para Moisés cerca de 613 mandamentos para o homem. E isso chama muita atenção. Porque Deus recitou para Moisés 613 mandamentos. E para quem não sabe, 613 é o mesmo número de ossos e nervos que compõem o corpo humano. Isso significa que para cada membro do seu corpo existe um mandamento diretamente de Deus. Isso significa que o seu corpo, meu querido, ele é consagrado ao Senhor. Agora nós vamos entender o que o apóstolo Paulo ele diz em Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, que pela misericórdia de Deus, apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Jesus Cristo, que é o vosso culto racional. Porque a nossa alma ela é incorpórea, ela precisa de algo para se materializar. A nossa alma, quando ela expressa o seu desejo de prestar culto diante do seu Criador, ela usa o que nós chamamos de corpo, essa caixa aqui. É por isso que no decorrer da mensagem você sente vontade de chorar, você sente aqueles arrepios gostosos no corpo, é por isso que você sente a vontade de glorificar. Se eu fosse você, eu começava a apresentar o seu culto racional agora. Levantava a mão para o céu e começava a agradecer aquele que é santo e poderoso. Porque o nosso corpo ele é consagrado ao Senhor. A nossa alma precisa dele para expressar os seus sentimentos quando vem esta palavra diretamente de Deus. Então veja só, Deus ele passa 613 mandamentos. Mas só que Deus na sua onisciência, ele já prevendo que o homem seria incapaz de obedecer, guardar e cumprir 613. Então Deus ele sintetiza 613. Deus ele resume de 613 em apenas 10. Mas mesmo assim, o homem ainda foi incapaz de guardar, obedecer e cumprir. Aí aconteceu o que a palavra diz: todos nós somos destituídos da glória de Deus. Mas só que quando se cumpre o que João diz lá no capítulo 1, que o verbo, ele se faz carne. Antes de Jesus ele realizar o plano perfeito da salvação, era necessário ele cumprir a lei que o homem deixou para trás. Quando Jesus ele cumpre os 613, o homem passa a ser restituído à glória. E Jesus ainda ele nos ensina como obedecer, guardar e cumprir.
Porque se antes 613 foi resumido em 10, Jesus ele simplifica muito mais ainda. 613 ele resume em apenas 2 mandamentos. E que mandamentos são esses? Eles são conhecidos como os mandamentos de fora e os mandamentos de dentro. Mas quais são os mandamentos de fora? O próprio Jesus disse: os mandamentos de fora se concentram em apenas um, que é amar o seu próximo como a ti mesmo. O apóstolo Paulo aos Gálatas, ele vai falar que o maior mandamento de fora se resume nisto, em você amar o seu próximo como a ti mesmo. Tiago, na sua carta, ele classifica esses mandamentos de fora como lei régia. Lei régia significa rainha. O que o Tiago está dizendo é que um dos maiores mandamentos do lado de fora é amar o seu próximo como a ti mesmo. E a pergunta é: em que sentido que esses mandamentos de fora se concentram em apenas um? O apóstolo Paulo ele nos ensina, quando Paulo ele diz que o amor ao próximo, ele não pratica mal contra o seu próximo. Porque quem diz amar o seu próximo, não faz que nem Caim. Ele não mata o seu próprio irmão. Quem diz amar o seu próximo, eles não são como os irmãos de José, que jogaram ele numa cisterna e depois venderam como um escravo. Porque o amor ao próximo não pratica o mal. Estes são os mandamentos de fora que Jesus nos ensinou. Mas só que existe ainda os mandamentos do lado de dentro. É quando Jesus diz que nós devemos amar o Senhor nosso Deus acima de tudo e de todas as coisas, com todo o nosso entendimento, com todos os nossos corações e com todas as nossas forças. O interessante é que quando fala que nós devemos amar ao Senhor com toda intensidade, isso está falando de relacionamento. Por isso que Deus ele chama Moisés e fala: olha Moisés, se atente na visão que eu vou te mostrar. Quando Moisés ele atinge aquele nível espiritual, Deus abre os olhos de Moisés, Moisés tem a visão do templo sagrado do Senhor. E o que é que o Senhor vai dizer para Moisés? Olha, preste atenção em cada detalhe desse templo, a cada medida, a cada ornamento, porque eu quero que você construa um igual a esse lá na terra, porque eu quero me relacionar com o meu povo no templo. O que isso significa? Que só se aprende a amar a Deus aqui dentro. Não se aprende a amar a Deus lá fora. Ninguém vai aprender a amar a Deus ficando em casa assistindo Netflix, não. Para aprender a amar a Deus é aqui dentro, na casa chamada casa de oração. Entregando sua oferta com todo o seu entendimento, com todo o seu coração, com toda a sua força. Porque quem oferece, recebe. Então nós aprendemos a amar o Senhor aqui dentro. Nessa noite aqui nós estamos aprendendo sobre o seu amor. Cada culto que nós entramos aqui, nós saímos com uma perspectiva diferente do que era o amor de Deus por nós. O próprio Davi, ele nos ensina lá no Salmo 27, quando ele diz: olha, uma coisa eu pedi ao Senhor, e somente isso eu a buscarei, que eu possa habitar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender a amar nos seus átrios. Aleluia! Agora, o porquê que Davi ele está expressando esses sentimentos? Preste atenção aqui. Já fazia 20 anos que a arca que simbolizava a presença do Senhor estava na casa de Obed-edom. Quando Davi ele manda trazer a presença de volta para Israel, Davi ele tem um desejo muito grande no seu coração, que era construir um templo consagrado ao Senhor. Mas só que a vontade de Davi não era a vontade de Deus. E Deus fala para ele: a sua vontade é essa, mas a minha vontade é que você não vai lançar nem pedra fundamental, Davi, porque tem sangue nas suas mãos. Mas eu vou levantar uma da sua sucessão, que vai ser seu sucessor, e este sim vai consagrar um templo a mim. E Davi ele é obediente, mas ele é perseverante, porque ele diz: eu não vou construir um templo para o Senhor, mas ao menos eu vou construir um tabernáculo para a sua presença, para a arca.
eu vou construir uma tenda. E Davi, ele constrói este tabernáculo. E o que é que Davi faz? Ele separa 4 grupos de sacerdotes. Cada grupo tinha 7 sacerdotes. O primeiro grupo entrava dentro do tabernáculo à meia-noite e ficava lá até às 6 da manhã. Na viração do dia, vinha o segundo grupo de sacerdotes e rendia o primeiro. O segundo grupo ficava das 6 da manhã até o meio-dia. Quando o relógio batia no ponteiro a meio-dia, a 6ª hora, vinha o terceiro grupo e rendia o segundo. E o terceiro grupo ficava até às 6 da tarde novamente na viração do dia. Quando dava na viração do dia, vinha o quarto e último grupo e rendia o terceiro. E isso acontecia de janeiro a janeiro, todos os dias, 24 horas por dia, ininterruptamente. E o que é que eles faziam dentro do tabernáculo? Somente adoravam. O que eles faziam? Somente adoravam. A adoração no tabernáculo de Davi era intensa. Nada parava aquela adoração. Israel estava em guerra, mas lá no tabernáculo a adoração não parava. Israel estava enfrentando crise econômica, mas a adoração não cessava. Estavam passando por períodos de pandemia, mas a adoração não parava dentro do tabernáculo de Davi. É por isso que o profeta Amós, ele vai dizer que quando Jesus voltar, uma das coisas que ele vai fazer é reerguer o tabernáculo caído da casa de Davi. O que isso quer dizer? Que a adoração vai voltar a ser intensa. A adoração vai voltar a ser o primórdios em nossa vida. Não vai ter mais tempo para desculpa. A adoração, ela vai ser intensa. O que eu quero falar para você é que nós estamos passando um período difícil, de caos. Muitos aqui estão enlutados, mas a adoração, ela não pode parar. Muitos estão aqui com a alma angustiada, talvez pensando no que vão enfrentar essa semana, mas eu quero convidar você nesta noite a adorar aquele que é o Rei dos Reis, porque Ele tem recurso para cuidar dos seus. O controle ainda continua na palma de suas mãos, meu querido. Então adore a Ele mediante este problema que está aí às portas. Esquece Ele, porque enquanto você adora aqui, Ele cuida lá. Enquanto você adora aqui, Ele está entrando lá no seu lar e cuidando de tudo aquilo que te tem feito chorar. Então somente adore, exalta este Deus que é digno de honra e de glória. Que nós não possamos cessar a nossa adoração, mediante a tudo que nós estamos vivendo, porque nós cremos que o nosso Redentor vive, e no momento oportuno, Ele vai se levantar ao nosso favor. Maravilha! Mas só que veja só, meus queridos, se você for ver depois lá no capítulo 1 do livro de Levítico, no versículo 1, você vai ver que o texto começa este livro com a palavra em letra maiúscula, em negrito, chamada assim: chamou o Senhor. Porque Levítico no hebraico ele é chamado de Vaikra, que traduzido significa e chamou. Esse é o nome do livro. O nome do livro por si só é uma lei, chamada e conhecida dentro dos termos judaicos de Código de Hammurabi. O que é o Código de Hammurabi? Era quando uma pessoa sobre a condição de maldição ou pecado, ela não podia se aproximar de alguém que era santo, a não ser que essa pessoa que era sob condição de pecado, de maldição, fosse chamado por aquele que é santo. O próprio Jesus, ele vai usar o Código de Hammurabi lá no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, quando a palavra relata sobre Zaqueu, que era cobrador de impostos, publicano, um homem poderosíssimo dentro da cidade de Jericó. Dizem os historiadores que a casa de Zaqueu era o banco onde arrecadava todos os impostos para o Império Romano. Na porta de sua casa existia uma guarda, uma escolta de soldados pretorianos romanos.
Quando Zaqueu ele saía pelas ruas, ele saía escoltado por esses soldados. Zaqueu ele era um homem poderosíssimo, influente, rico, de destaque, mas ao mesmo tempo ele carregava um fardo, um jugo, porque havia uma maldição nas costas de Zaqueu. Para nós entendermos isso, nós vamos ter que voltar lá no livro de Josué. Quando Josué invade Jericó, Josué lhe disse: atenção, povo, não é para ninguém pegar nada dessa terra maldita. Tem ouro, tem prata, mas não é para ninguém pegar nada. E a maldição é essa: maldito o homem que se levantar para levantar pedra fundamental para a construção dessa cidade. No dia que ele levantar a pedra fundamental, vai morrer o seu primogênito. E no dia que ele colocar as portas na inauguração, vai morrer o seu caçula. E o tempo passa. A palavra diz que depois de Josué veio Samuel, Davi, Saul, Salomão. E eles passavam por Jericó e falavam: isso aí é maldito. Tem uma profecia aí e os destroços vai ficar aí. Mas passado 500 anos, preste atenção, 500 anos, do 7º para o 8º reino que assume o reino de Israel, que era um rei chamado Acabe. Acabe ele tem a ideia de o quê? Reconstruir Jericó. Mas só que Acabe ele não era bobo, ele sabia da profecia. Então ele chama um homem por nome de El de Betel e fala: El, você vai reconstruir a cidade. Qual que tinha que ser a resposta de El? Fala: olha, rei, eu sei que o senhor é a autoridade maior do reino, mas só que tem uma profecia aí. Eu prefiro morrer na mão do rei do que ficar maldito diante de Deus. Mas só que El, ele pensou o seguinte: peraí, já faz 500 anos que Josué morreu. Se ele morreu, a profecia também já caiu por terra. Eu vou ganhar crédito diante do rei, sim. Vou reconstruir a cidade. A palavra vai dizer que quando ele lança a pedra fundamental, chega a notícia que o seu primogênito morreu. E El pensa que foi um acaso, um acidente. Constrói a cidade. Quando ele está colocando a porta na inauguração, chega alguém e fala: olha, o teu caçula acabou de morrer. Ele se lembra da profecia. O que isso significa? Que mesmo o profeta depois de morto, a profecia ainda continua valendo. Tiago, Paulo, Pedro, João, todos esses já morreram, mas as suas profecias ainda continuam vivas, tão vivas que olha nós aqui nessa noite. Quer uma prova maior? Jesus ele foi torturado, açoitado, humilhado, morreu de morte de cruz. Mas só que a profecia se cumpriu. Ao 3º dia, ele ressuscitou e vive e está aqui nessa noite. Aleluia! Então, creia que a profecia ainda está valendo. Tem uma profecia sobre minha casa que foi feita pelo pastor José Claudino, que ele profetizou acerca da salvação do meu pai, Alexandre. Ele já partiu, mas eu creio que a profecia ainda está valendo, e eu creio que eu vou ver meu pai nos caminhos do Senhor. E ele mesmo com sua boca ele fala: olha, no dia que eu for crente, eu vou ser chato. Vocês vão ter que me aturar. Eu falei: eu estou torcendo para chegar esse dia. Aleluia! E eu creio, porque aquele que começou a boa obra, ele é fiel para cumprir. Então entenda só, Jericó era uma cidade maldita, que estava sob a condição de maldição. Se Jericó era uma cidade maldita, quem habitava em Jericó era o quê? Estava sob maldição. Agora entendo porque quando Jesus está indo para Jericó, os discípulos questionam: mas o que é que você vai fazer lá? Eu imagino Pedro, que era mais sanguíneo: você está ficando louco, mestre? Eu não entro naquilo lá não. Aquilo lá, se o senhor não sabe, tem uma palavra, uma profecia de maldição. E eu creio que Jesus olha para Pedro: eu sei, mas só que eu reverto maldição em bênção. Mas quem profetizou foi Josué, sucessor de Moisés, sim. Mas eu sou sucessor do meu pai e vim para cumprir a sua vontade. Nós vamos para Jericó. Então entenda que Jesus só foi para Jericó
para reverter maldição em bênção. E eu quero falar para você que nessa noite Jesus está passando em Jericó, lá na sua casa, e revertendo palavra de maldição em bênção. Comece a crer que toda ferramenta preparada contra ti não vai prosperar, porque nós temos um que é maior do que tudo e do que todas as coisas, e que conhece o oculto do nosso coração. Então eu quero que você entenda agora, seja inteligente junto comigo. Um dos fatos de Zaqueu subir na figueira não era somente porque ele era de pequenas estaturas. Foi um dos fatos, sim, mas atrás disso existia um maior. Porque Zaqueu, ele conhecia a palavra. Ele sabia que um homem na posição dele, que era tido como traidor da pátria porque era publicano, que já estava sob a condição de maldição, ele não podia se aproximar de alguém que era santo, a não ser que aquele que era santo fizesse o quê? Chamasse. Porque se só fosse somente o fato de ele ser de pequena estatura, quem era que ia impedir Zaqueu de chegar até Jesus se ele andava com uma escolta? Era só ele falar: olha, abre caminho porque eu quero ver esse camarada aí. Eu quero saber quem é esse pregador itinerante, jovem, que está correndo a sua fama. Abre caminho que eu quero ver. Mas não, ele sabia que para ele ser abençoado, ele tinha que ser... O que é que ele faz? Sobe na figueira. Quando Jesus está passando, que Jesus olha para cima e vê, o que é que Jesus faz? Chama Zaqueu. Zaqueu, desce depressa, porque hoje a salvação chegou na sua casa. Eu quero que você saia daqui com a convicção nessa noite que a salvação chegou no seu lar, chegou na sua família. Aquele ente querido que você tem clamado faz tempo pedindo para que cuide, nessa noite o Senhor está chegando lá, está ministrando a cura sobre o seu lar. Hoje é a noite de Jesus reverter maldição em bênção na sua vida. Eu quero tomar posse dessa palavra e eu acredito nisso, que hoje eu vou sair daqui diferente da forma que eu entrei. Aleluia! Como é bom servir a esse Jesus, Alexandre. Não tem prazer maior no mundo. Eu acho que adrenalina, emoção, sentimentos, nada se compara ao prazer de ser ministrado por essa palavra de vida. Uma palavra que nós chegamos aqui sobrecarregados, cansados, fadigados, mas ao término do culto nós saímos alegres, jubilantes, porque a palavra, ela é quem nos renova. É por isso que nós estamos aqui enfrentando isso, porque é uma palavra sobre nós. Há uma palavra de cura, de libertação. E mediante aqueles que partiram no meio desse decorrer, eu acredito que foi pela vontade do Senhor. E nós temos que dar glória, porque nós sabemos aonde eles estão melhor do que nós. Vamos ser verdadeiros? Mas só que veja só, o texto diz que o Senhor, ele chama Moisés. E existe uma diferença entre você ser chamado e você se apresentar. Porque existia uma cultura religiosa naquela época, o livro de Ester vai relatar isso, que você não podia se apresentar diante da presença do rei se você não fosse chamado. Só se apresentava, Edson, se você fosse chamado pelo rei. Se você tivesse audácia de se apresentar sem ser chamado, e o rei não apontasse o cetro de ouro para você, na mesma hora era sentenciado à morte. Mas se acaso você se apresentou sem ser chamado, e o rei apontasse o cetro, então você chegava diante do rei, se prostrava e tocava na ponta do cetro, e o rei dizia o seguinte: qual é a sua petição? O que eu quero que você entenda é que você está aqui nessa noite porque você recebeu um chamado na sua vida. Talvez alguns aqui já eram até para ter descido a sepultura, mas o chamado do Senhor, ele veio antes. De quantos acidentes você não se livrou só por causa do chamado que ele tem na sua vida? E você sabe o que é melhor? É que quando ele aponta o seu cetro de ouro,
Você não precisa mais de permissão para entrar na presença. Você tem livre acesso para estar diante da presença dEle. E nessa noite o cetro de ouro do Senhor está apontado para nós. Se eu fosse você, eu começava a tocar na ponta desse cetro, porque Ele está te falando o que é que te tem feito chorar. Qual é a tua petição nessa noite? Fala para Ele neste momento o que é que tem te causado dor. O que é que te tem feito chorar. O cetro do Senhor está apontado para nós nessa noite. Fala: Senhor, eu preciso, Senhor, dessa vitória. Eu sei que pelas minhas próprias forças eu não vou conseguir, mas se o Senhor estiver na frente, eu vou atravessar este vale, a porta vai se abrir, as muralhas vai cair, porque o Senhor está conosco. Então fala para Ele: Pai, eu preciso disso. Você é filho, meu querido, tem que ter intimidade com Ele. Fala: papai, olha, estou precisando disso. É que nem o Arthur, a gente não pode entrar no mercado, Tiago, que ele olha e fala: papai, quer salgadinho. E às vezes você vai pegar ele: não, eu quero aquele lá, ele gosta do Doritos, irmão, logo mais caro, meu Deus. E a gente, como pai, o que a gente faz? Nessa noite Ele está falando: olha, eu quero isso, Senhor. Ele fala: seja mais específico. Fala dos detalhes, que eu vou providenciar tudo para você. Tem que ter a intimidade e falar: pai, eu estou precisando disso. Mas olha, Deus, tem que ser assim, assim, porque assim não vai dar. Então eu quero desse jeito, que você vai ver que você vai receber. Porque Ele diz que pode até a mãe se esquecer dos seus, mas Ele todavia não se esquece de você. Todas as lágrimas que você tem derramado, todos os seus desesperos, Ele tem contemplado, e no momento oportuno Ele vai dar a vitória. Eu creio, porque eu tenho passado dias difíceis, mas a palavra ela tem me renovado. O Espírito Santo Ele tem me consolado, e o Senhor tem me dado graça para continuar. Porque nós somos humanos, nós somos falhos. Vem pensamentos que não agradam a Deus, vem. Mas só que ao mesmo tempo nós falamos: Pai, me perdoa, e todavia seja feita a tua vontade. Se nós estamos passando por este momento, é porque o Senhor lá na frente tem algo bem maior para nós. Nós não conseguimos contemplar agora, mas mais adiante nós vamos erguer a bandeira da vitória e vai falar: valeu a pena, Pai. Valeu a pena cada choro, cada lágrima, cada angústia, cada pedido de oração. Aleluia! Então fala para Ele: Pai, eu preciso da tua graça nessa noite. Eu quero que você separe este minutinho agora. Fala: Senhor, entra lá, Jesus. Feche os seus olhos aí neste momento e fala: Pai, eu preciso que esse problema seja resolvido. Creia que Ele está neste momento movendo papéis, Ele está desengavetando, porque Ele é poderoso, Ele conhece os nossos corações. Oh Espírito, nós precisamos, ó Pai, da Tua ajuda nessa noite. Nós precisamos, ó Pai. Aleluia. Mas veja só, meus irmãos, o que é mais interessante aqui nesse texto é que o rei perguntava: qual é a tua petição? Mas quando Deus ele chama Moisés, é Deus que faz um pedido para Moisés. Deus chega para Moisés e fala: olha, Moisés, eu quero te pedir algo. E Moisés fala: mais um, Senhor, mais uma missão, isso. Mas essa é diferente de todas, porque todas as outras eu mostrava para você, você explicava, eu derramava o dom sobre eles, e eles faziam, você terceirizava. Esta missão agora eu quero que você faça ela com suas próprias mãos. E o que é que o Senhor quer que eu faça? Eu quero que você construa um altar para mim. Quando Deus fala isso para Moisés, viram turbilhões de pensamentos, de emoções dentro de Moisés. Porque o próprio Moisés estava curioso para conhecer sobre esse altar.
O porquê que Deus pede para Moisés construir um altar? Porque não existia ninguém naquela época na face da terra que conhecia mais de altar do que Moisés. Moisés, ele era o expert em altares. E esse altar que Deus está agora prestes a revelar para ele, é um altar que há muito tempo ele está esperando conhecer. Dentro de Moisés, esse altar era um altar estranho de Deus. Para nós entendermos melhor, nós vamos ter que voltar um pouco no tempo, cerca de 70 anos. Quando uma mulher por nome de Ramsete, a número 1 do Egito, filha de Faraó, que era casada com um sacerdote do templo de Osíris, era uma mulher que tinha tudo e um pouco mais dentro do Egito, mas só que tinha um porém. Ramsete, ela era estéril, ela não podia gerar filhos. Entenda só, ela era a número 1 na linha de sucessor de seu pai, não tinha ninguém para colocar como sua. Isso era algo trágico para Ramsete. O que ela fazia então? Todos os dias ela descia não somente para tomar banho, mas para prestar cultos dentro do rio Nilo. Porque o Nilo, no Egito, ele é considerado um deus. Já que o Egito não existe fontes de águas, e é o Nilo que abastece toda aquela faixa de terra, eles chamavam o Nilo de Rabi, de mestre. E um dos dias que ela está prestando o seu culto, precisando de um filho, para colocar como seu herdeiro na linha de sucessão do Egito, quando ela se submerge à água, que ela se levanta, ela vê um cesto betumado vindo com o choro de uma criança. O que eu acho interessante no texto, é que o texto diz que as donzelas elas passeavam na beira do rio, mas nenhuma viu o cesto, porque Deus só mostra o propósito para quem vai te ajudar. Às vezes nós reclamamos, olha, ninguém está me vendo, fulano podia ter feito isso por mim, mas Deus ele só vai mostrar para quem realmente de fato vai ser canal de bênção na sua vida. E quando ela vê aquele cesto, ela entende que o Nilo deu um filho para ela, mas nós sabemos bem quem era quem estava trabalhando por trás dos bastidores. Porque Deus ele trabalha como Ele quer, e na hora que Ele quer, e como Ele quer. Basta a gente somente compreender. Às vezes nem compreender, né? Porque às vezes a gente nem compreende o trabalhar dele. Basta somente aceitar o que está vindo. E quando ela pega aquele menino, ela entende que o Nilo deu um filho para ela, e ela chama o nome de menino de Moisés, que traduzido significa tirado das águas. Os irmãos já conhecem a história. Ela começa a doutrinar Moisés dentro das culturas do Egito. Moisés passa a ser chamado de Rabi Moses, de filho do Nilo, porque eles entendiam que Moisés ele não tinha pai de carne e osso, o seu pai era o Nilo. Então quando Moisés ele passava na rua, as pessoas o reverenciavam, as pessoas se prostravam diante daquele menino. E quando ele atinge a idade de 16 anos, que ele chega no nível máximo de divindade, ele recebe os queixos de ouro de Faraó. O que aqueles queixos de ouro representava? Era a oportunidade de ele passar pelo crivo do Egito. E se ele passasse pelo crivo, ele ia ganhar a oportunidade de se tornar o número 1, de se tornar o Ramsés II do Egito. Então Moisés ele entra diante da presença de Faraó e passa todo o período da manhã fazendo o quê? Recitando cerca de 3.000 altares. Recitava os altares de sua forma de culto. E no final tinha que falar os 10 maiores. Diz o historiador Maneto que Moisés ele passou com classe. Nenhum menino da sua idade foi tão eloquente e rápido como Moisés. Quando Moisés ele passa no crivo, Moisés ele passa a ter o livre acesso de se apresentar diante de Faraó quando e na hora, no momento que ele quiser. Então eles pegam Moisés e raspam seu cabelo, raspam sua sobrancelha, raspam todos os cabelos de seu corpo.
Eles pegam Moisés e colocam um saiote com a esfinge máxima do deus do Egito, que é o deus Ra. Sobre a cabeça de Moisés eles colocam o manto da vida eterna. E bem sobre os seus peitos eles colocam uma águia dourada de asas abertas, dizendo que era Ísis que fechava o seu corpo. Na altura do peito tinha um escaravelho, que representava que o seu coração estava escondido, protegido. Porque quando um príncipe morria no Egito, e ele atravessava para os mundos dos mortos, eles diziam que quem estava lá para receber o príncipe era Osíris. E Osíris julgava o peso do coração. Se o coração fosse maldoso, não podia viver como um príncipe no mundo dos mortos. Então eles colocavam aquele escaravelho para enganar Osíris, para que pudessem viver como um príncipe no mundo dos mortos. E na palavra é diferente. Você entra lá como um pecador e vive como um príncipe. Você está entendendo a necessidade de se aprofundar na palavra de Deus? Você era cheio de mazela. Quantos já não decretaram, olha, isso aí não vai passar dos 20, não vai passar dos 30. Taxado como pecador, miserável que nós somos. Mas quando nós passarmos para a vida de lá, a palavra diz que nós vamos receber um corpo incorruptível. A palavra diz que nós vamos adorar aquele que é santo e poderoso diante dele. É por isso que é bom ser crente. Vale a pena padecer, vale a pena ser humilhado, vale a pena sofrer caluniação, porque vem. Jesus ele disse, olha, se dão por alegres quando padecer perseguições pelos meus nomes. Quem nunca, quando chegou lá no refeitório da empresa, falava, vixe, lá vem o crente. Eu lá na empresa era chamado de jovem quadrado, aleluia, glória a Deus por isso. Então entenda só, colocavam aquele escaravelho para esconder o coração, e Moisés ainda recebeu uma sandália de couro de crocodilo, com 12 fivelas, que também tinha esfinge máxima do deus Ra. De todos os dialetos da época, Moisés ele falava 70. Ele era formado em agronomia, em ciência, em matemática. Ele tinha tudo para ser o número 1 do Egito. Então Moisés ele estava achando que ele já tinha conseguido tudo e sabia de tudo. Mas um dia ele andando na rua, alguém falou, ei Moisés, você está todo pomposão aí, mas você esqueceu de um altar, rapaz. Moisés ele para, olha, eu esqueci de um altar. Sim, o altar do povo hebreu, do Deus de Israel. O altar desconhecido. Passado exatos 74 anos, Deus agora fala para Moisés, está prestes a revelar este altar para Moisés. Moisés ele está tão curioso que eu imagino ele falando para Deus, olha Deus, já fiz muitos altares, conheço de todos. E vai ser de ouro, Deus? Não. Já sei, vai ser de prata? Também não. Já sei, vai ser de bronze? Não. Se não é de um dos três, vai ser de madeira então, Deus? Também não, Moisés. Esse altar que você vai fazer vai ser de pedra. De pedra? É. Porque pedra dentro da tipologia bíblica no Antigo Testamento fala de aliança. É por isso que Deus ele escreve os mandamentos em tábuas de... Porque se os mandamentos estão vindo de Deus, a lei representava o que Deus era. O que Deus sentia e queria para o homem. E qual é a forma de ele se expressar? Dentro da aliança. Então veja só, Deus fala assim para Moisés, olha Moisés, eu quero que você preste atenção agora no formato do altar, que é algo que você nunca viu. Imagina Moisés, meu Deus, vamos lá. Esse altar, Moisés, ele deve ser feito de 12 camadas de pedras, e o seu formato deve ser em espiral. O pastor Sérgio, ele sempre diz que a Bíblia é um livro de... E o porquê que Deus ele fala para ele fazer esse altar em modo espiral? É o mesmo altar que ficou centenas de anos lá no templo, onde se fazia o corbão, o sacrifício pascual. Deus chama Moisés e fala, olha, ele tem que ser no forma espiral. Porque você já viu espiral?
Quando você olha ele, o formato dele é da onde? De dentro. O que Deus estava falando para Moisés é que o verdadeiro altar, ele não é de fora para dentro. Ele tem que ser de dentro para fora. Lembra que nós falamos do culto racionais lá do corpo consagrado? É nesse altar aqui, onde a Bíblia classifica de coração, que nós sacrificamos todas as vontades e desejos da nossa carne. É que nem aquele hino do Tales, todo dia o pecado vem, todo dia as tentações vêm, todo dia o desejo de adulterar vem, todo dia o desejo de se prostituir vem, mas só que você escolhe quem? E sacrifica. Você mata e extermina o desejo da sua carne. Que nesse tempos de crises que nós estamos vivendo, que nós possamos exterminar tudo aquilo que está querendo nos afastar da presença de Deus. Você sabe o que é que está te fazendo quase parar. Davi, ele fala: eu conheço meus pecados e eu sei que todos os dias estão diante de mim. Deus, ele fala para Caim: olha, o pecado está, batendo na sua porta. Mata ele. Com carne não tem conversa, porque o pecado, ele não respeita o seu tempo de ministério, ele não respeita o seu cargo aqui dentro da igreja. Com a carne você tem que matar, exterminar e sacrificar. Fala: eu escolho Deus, a vontade é maior, mas eu prefiro renunciar para viver uma vida eterna. Então sacrifica, tira fora. Jesus, ele fala: olha, se o teu olho direito te faz pecar, arranca ele fora, porque é melhor entrar no céu caolho do que todo o corpo perecer no inferno. Se você sabe que os seus olhos te fazem pecar, você olha para onde não é para olhar. Tira fora, Pai. Tira isso de mim. Que nessa noite nós possamos sacrificar a nossa carne, exterminar, para nós entregarmos um culto racional, santo e agradável a Deus. Aleluia! E existia um segundo sentido. O porquê o altar era na forma espiral. Porque quem é que nos criou? Ele. Cada partícula, cada célula, foi Ele que fez. Você sabe quantos fios de cabelo você tem na sua cabeça? Não sabe, mas Ele sabe. A palavra diz que Ele perscruta o oculto, o profundo do nosso coração. E você sabe o que é interessante? É que quando o nosso genoma ele é mapeado, o nosso DNA, em que forma o cientista vê ele? Em forma de espiral. E o que é o DNA? O DNA, ele revela a nossa origem, ele é a nossa identidade. O que é que Deus está falando para você nessa noite? Que o seu altar é a sua identidade diante dele. Você é reconhecido pelo tipo de essência que sai daí. E existem dois tipos de essência que chegam até a Deus. Uma é de purificação e a outra é de contaminação. Que essências são essas? Incenso e fumaça. O que é o incenso? É quando Davi ele vai dizer: olha, o meu coração, o meu altar transborda de palavra de adoração quando eu estou diante da presença de Deus. Mas só que aí Jesus vem e ele dá na emenda. Porque lá no Evangelho de Mateus ele vai dizer o seguinte: deste mesmo altar aí, deste mesmo coração que produz palavras de adoração diante da presença do meu Pai, é da onde também nascem os desejos de adultério, de prostituição, de pecados e até de mortes. É por isso que o fogo tem que arder continuamente sobre o altar. O nosso altar ele tem que produzir incenso. Porque qual que era a função do incenso? O incenso ele representava a adoração e a oração do povo que subia até diante de Deus. Mas só que no lugar santíssimo, onde era ocorrido o sacrifício,
A Bíblia relata que era um lugar totalmente ornado por ouro, por prataria, devia ser a coisa mais linda. Mas só que você olhar com clareza a Bíblia, lá dentro corria uma verdadeira carnificina, porque era animal morto, sangue, e animal morto e sangue atrai o quê? Mau cheiro. Por isso que Deus dá ordem para Moisés falar para Arão: olha, o incenso ele tem que ocorrer na parte da manhã e no término do dia. O porquê? Porque o incenso não permitia que atraísse moscas e mau cheiro. Você não entendeu? É necessário você produzir incenso para que não produza mau cheiro e a mosca não entre dentro do seu altar. Se você tiver incenso, a mentira não vai entrar, a fofoca não vai entrar, a prostituição não vai entrar, porque está produzindo incenso. É por isso que Davi ele vai dizer: olha, a tua palavra eu escondi guardada no meu coração, para não pecar diante de ti. O que eu acho interessante é que Davi ele usa esse verbo guardar, que na Septuaginta no grego, fala que guardar é manter aceso o fogo. Aleluia. A única forma de manter o pecado inativo dentro de nós é mantendo a palavra acesa. O porquê? Porque em Salmos 29 a palavra vai dizer que esta palavra despede labaredas de fogo. É ela que incendeia o altar da nossa vida, que é o nosso coração. Então que nessa noite nós possamos produzir incenso. Tem muita gente que está encenando fogo, mas na verdade está produzindo fumaça. É hora de parar, fazer que nem Elias fez. O altar está quebrado, repara ele, conserta ele, porque como diz o corinho aqui que nós canta, Deus não pode fogo mandar sem antes o altar consertar. É primeiro consertar o altar para Deus mandar fogo e consumir tudo aquilo que não agrada. E o incenso, ele é a nossa identidade. Isso significa que nós somos reconhecidos nos céus. Sim. Porque quando Daniel está lá na cova dos leões, que o anjo chega para Daniel, o que é que Daniel fala? Daniel, homem muito amado de Deus. Ele era conhecido. Orava 3 vezes ao dia, produzia incenso. Os anjos falavam: esse aí tem credibilidade diante de Deus. Mas só que quando produz fumaça, lembra dos filhos de Cefas? Foram lá expulsar o demoniado, falaram: sai em nome de Jesus. Não saiu, sai em nome de Paulo. O demônio olhou para ele e falou: olha, Jesus eu sei quem é, Paulo eu conheço, mas e vocês? Eu olho para vocês e só vejo uma nuvem de fumaça preta. A gente só é expulso e reconhecido por aquele que produz incenso. É por isso que nessa noite eu quero voltar a dizer novamente para você, que nós possamos retirar as cinzas do altar, reparar, para voltar a produzir incenso. Neste tempo que nós estamos vivendo, a palavra tem se cumprido a cada dia. Isso é um dos sinais que Jesus ele disse: olha, reparem na figueira, quando seus frutos se tornam tenro, sabei as estações, porque assim será a vida do Filho do Homem. E se há 20 anos atrás eu ouvia dizer e pregava que Jesus estava voltando, quem dirá hoje? Nós não sabemos a hora e nem um dia. É por isso que o altar tem que estar consertado e produzindo incenso. E só aqueles que vão sair daqui nessa noite com a certeza que vai reparar o seu altar, que vai voltar a produzir incenso, levante as suas mãos e fala: Pai, que nessa noite o Senhor possa voltar a ser morada dentro do meu altar, que a tua palavra ela possa voltar a ser os primórdios. Quem não orava mais, que possa voltar a sentir o desejo incessante de buscar, de clamar a presença do Senhor. Que nós possamos ser produtores de incensos para essa noite, aleluia. Dê uma salva de palmas. Os irmãos fiquem na paz do Senhor. Pastor Vicente, aleluia. Que coisa boa, né, gente? Que coisa boa. Então é isso que a gente ganha quando vem à igreja.
ganha presente, ainda sai abençoada, né? Seria bom que isso aqui nós pudéssemos pôr gente lá na porta, mas nós ainda não podemos. Mas nós podemos, né, participar de um culto desse. Deus dá o privilégio, né, para nós podermos participar e compreender, né, que nós temos condição de produzir incenso para o altar. Nós vamos orar pelas pessoas, nós vamos orar pelas pessoas que estão pedindo oração, nós vamos orar pelos que estão aqui e orar pelos que estão em casa nesse momento, né? Eu escrevi uns nomes aqui. Nós vamos orar pelo irmão Reginaldo, né? Diácono Reginaldo está lá no Triângulo Mineiro trabalhando, mas falou: estou assistindo o culto, também estou participando do culto. Nós temos os nossos irmãos ali de Campinas, também de Hortolândia, a irmã Joana, lá de Hortolândia, a Helena, o pastor de Assis, o Afrânio, a esposa dele, a Jo, a irmã Maria Gomes, a Fabíola, o esposo, todos pedindo oração, tá bom? E nós vamos orar, e orar por nós também aqui, porque nós também precisamos, não é isso? Se Deus quiser, sexta-feira vamos estar aqui orando, né? Orando, vamos chegar, dobrar os joelhos, depois ler um versículo, cantar uns 2 hinos e vamos para casa feliz. E enquanto isso, Deus vai abrindo as portas, Deus vai repreendendo o espírito de morte, Deus vai escancarando as portas para nós começar novamente com nossos cultos normais, ciclo de oração normal. Deus vai preparar o momento e a hora, tá bom? Vamos ficar de pé e vamos orar e vamos embora para casa. Sábado, ceia do Senhor, tá bom? Né, irmão Brasil? Melhor do sábado, domingo, dia das mães, né? Então a gente vai trabalhar às 18 horas, né? 18 horas a ceia no sábado, tá bom? Que é para no domingo a gente dar espaço para os irmãos ficarem em casa com as suas mães, né? Preparar alguma comidinha. Com tão pouca gente, a gente fazia com tanta gente, e agora nós estamos, né, meio que privado de estar em aglomeração. Então, na sua casa, com a sua família, né, não aglomere, use máscara, use álcool gel, tá bom? Aqui na igreja da mesma forma, tá bom? Não precisa abraçar, só de nós podermos visualizar você já é uma bênção, né? Já é uma bênção, né? Graças a Deus já estamos podendo visualizar os irmãos, que a gente fala só por telefone, mas agora já estamos podendo visualizá-los, né? Graças a Deus, Deus está nos dando graça para isso, tá bom? Então, por enquanto não podemos nos abraçar, tá pegando nas mãos, né? Mas nós podemos ver os irmãos, tá bom? Deus abençoe. Vamos orar por esses irmãos que coloquei os nomes aqui. Eu não sei se tem mais alguém aqui pedindo oração, mas nós vamos lá pelo irmão Ramos. Tá tudo bem lá? Tá tudo tranquilo, irmã Graça? Tudo bem? Tá bom. Rapaz, tu tá igualzinho ele, misericórdia, parece que vai passando o tempo, vai parecendo mais com o pai ainda. Meu Deus do céu, não é? Jesus, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, ó soberano e eterno Deus, Deus de toda glória e de toda graça, meu amado Salvador e Redentor, que vive e que reina, Deus, para todo sempre. Pai, nós apresentamos nas tuas mãos esses irmãos que aqui está, Senhor. Pai, irmão Reginaldo, que está tão distante, Senhor Deus. Ó Pai, irmã Joana, ó irmã Helena, o pastor de Assis, ó Deus, o Afrânio, a esposa, a irmã Maria, ó Deus eterno, Fabíola, o esposo, as crianças que ali estão, Senhor. Pai, alcance eles agora com tuas mãos, alcance com tuas mãos santas, com tuas mãos poderosas, ó Deus. Pai querido, Pai eterno, meu Deus que vive e reina para todo sempre, alcance os teus filhos agora, aonde estiver uma pessoa acamada, aonde tiver uma pessoa, Deus eterno, doente, alcance com as tuas mãos de cura, com tuas mãos, ó Deus, que está, Deus eterno, ó Pai, que tem poder de arrancar toda doença, arrancar toda enfermidade, toda tristeza, ó Deus, toda fraqueza espiritual, seja, Deus, arrancada nesta
noite. Ó Deus, alcança agora estas vidas, alcança estas pessoas, Senhor, e dai a eles vitória e graça. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Deus eterno, eu te dou graça, Senhor Deus, por tudo. Eu te agradeço, Jesus, pelo dia de vida. Eu te agradeço pelo fôlego de vida que respiramos. Eu te agradeço, ó Deus, pelo vento que sopra. Eu te agradeço, ó Deus, pelo sol que brilha. Eu te agradeço, ó Deus, pela água que nós tomamos, ó Deus eterno, pelo alimento à mesa. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, meu Deus, nos dá uma semana abençoada, uma semana cheia da tua presença, uma semana cheia do teu Espírito. Ó meu Deus, nos dá uma semana, Pai, abençoada, uma semana na tua presença, uma semana produzindo incenso, uma semana, Deus, cheio de ti, ó Deus. Ó Pai, no abrir da nossa boca, que a tua presença seja real, Senhor. Meu Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por esse privilégio. Ó Deus, está aqui, Senhor. Meu Deus, obrigado, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. E que o grande e o maravilhoso amor de Deus e a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as ricas e doces consolações do Espírito Santo que está em nós e sobre nós, Senhor, permaneça hoje e para sempre. E o povo que concorda e vai morar no céu, confirme com amém. Glória a Deus. Aplauda Jesus. Boa semana para você. Em nome de Jesus. Deus abençoe.